Fala pessoal, professor com você, seu Nerd, professor, sou o professor Nerd, você decide. Se o episódio passado foi o flashback da Maginot, esse é o primeiro passo da queda definitiva da Terra do Nunca do Boy Cavalier. O episódio 6 de Alien Earth é um capítulo que começa calmo, mas logo mergulha em pura decadência. Aqui temos xenomorfos evoluindo, experimentos escapando, sabotagem, jogos corporativos e um final que promete deixar a ilha um inferno nos próximos episódios. Quer saber tudo o que rolou e mais teorias sobre os dois últimos episódios que lembrei? Vem comigo. Começamos com o Boy Cavalier lendo Peter Pan, de novo. Sim, e não é por acaso, tá? A cada episódio ele se revela mais como aquele garoto que não quer crescer. Aqui no caso, não é só crescer no termo se tornar adulto, mas sim ele não quer morrer, ele quer continuar, ele quer se tornar imortal. E é por isso tudo que tem essa história dos híbridos. Ele é descuidado, anda descalço, mas mesmo assim obcecado pelo poder. Assim como Peter comandava os meninos perdidos, Boy comanda seus híbridos, cientistas, sintéticos, todos como peças descartáveis na sua Terra do Nunca. A diferença é que a brincadeira aqui é com armas biológicas que podem acabar com o mundo. E a nova fixação do cara é o polvolho, que agora tá preso dentro daquela ovelha. A contenção ali, cara, do Zou é muito estranha, tá? Tem aquela colmeia gosmenta que no primeiro momento eu não entendi direito o que é ela. Ela fica na cela do lado ali do polvolho e dá uma sensação de ameaça. Pro Boy isso não é um problema, pra ele é só mais um ativo. Ele não vê monstros, ele vê poder. Enquanto isso a Wendy brinca com o seu novo xenomorfo, nascido lá do pulmão do Hermit, né? Será que essa ligação entre eles dois é porque esse bicho nasceu do pulmão dela? Não sei, acho que não, mas tem alguma coisa por trás. Comenta aí o que você acha. E ao invés de ser um alien normal, o que surgiu foi aquela versão mais serpentina, mas agora ele já desenvolveu braços e pernas. Eu gosto muito de ver os diferentes tipos de xenomorfos que surgem quando diferentes hospedeiros são usados. Esse aqui, ele quase parece um xenomorfo normal, mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas diferentes. Já o Boy só enxerga o trunfo corporativo. A Wendy parece que está formando um vínculo, quase como uma irmã mais velha dessa criatura. E esse contraste, cara, é genial. De um lado, o Peter Pan corporativo, mimado, brincando com armas de destruição em massa. Do outro, essa criança que é uma híbrida, parece querer dar sentido e a humanidade a algo que provavelmente não tenha nenhuma. E se você também ficou impactado com essa cena, então é o momento. Deixa o like, ajuda muito. Comenta aqui embaixo também. O Boy é um visionário ou um moleque jogando roleplay de Peter Pan enquanto o mundo pega fogo? E aproveita também para se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, que eu, aqui no Nerd, sempre trago análises detalhadas dos episódios de Alien Earth e de várias outras séries. Toda semana tem teoria e alguns easter eggs que provavelmente você deixou passar. Se quer conteúdo extra e antecipado, vem se tornar um membro aqui do canal. Aí sim você me ajuda a fazer com que esse sonho, meu sonho, tá? Esse canal é o meu sonho e tá difícil de manter por enquanto, mas você me ajuda a fazer ele acontecer. Eu não vou desistir e você vai me ajudar com essa? Com certeza. Hermit, será que a gente já pode considerar ele um meio ciborgue? Afinal ele tá com um pulmão artificial. E cara, ele continua nessa tentativa de se aproximar da Wendy. E a conversa entre eles é um dos momentos mais filosóficos do episódio. Esse episódio é bem filosófico, tá? O Hermit quer que a irmã se desligue da ilha, que se reconheça como humana, não mais como um experimento. Mas na conversa com o Kirsch, né, o sintético lá, cara, ele larga a real. O Kirsch, no caso. Ele diz que a irmã dele não é nem imortal mais. Ela é uma criatura, um ser capaz de desbravar as infinidades do cosmos. Ela é um ativo importante da empresa. O Boy nunca vai deixar ela voltar para casa, né? Porque no caso, pro Boy, ali é a casa dela agora. Afinal, ela é só mais uma peça dessa estrutura, dessa infraestrutura, desse poder que é a Prodigy. Na conversa entre o Hermit e a Wendy, vem uma questão importante que é o que são os xenomorfos. O Hermit diz que eles são assassinos sem mente nem comunidade. Mas o Wendy percebe que não é tão simples assim. Ela compara eles com abelhas e formigas, uma espécie de sociedade funcional, ainda que predatória. Do meu ponto de vista eu tenho cá minhas dúvidas, tá? Porque se a origem mostrada lá em Prometheus e Covenant é mesmo a canônica, esses bichos foram criados com o propósito de destruir. E ponto final. A ideia de que esse novo Xeno poderia ser bom, pra mim é pura inocência, tá? A menina tá se apegando ao bicho e isso vai cobrar um preço. Finalmente temos um grande encontro, né? E o Tunney cara a cara com o Boy Cavalier.
E aqui temos uma aula de como funciona esse universo, porque a gente sabe que não tem mais governos. Existem as 5 corporações, e a junção delas, quando elas se juntam, tem um nome, as 5, um nome bem criativo. Elas até têm um mediador que teoricamente seria neutro para, sabe, organizar as negociações entre elas. Só que de que adianta uma lei corporativa quando se liga com um cara que é tipo, é quase um moleque, né? Como o Boy. A Yutani, ela é fria, controlada, muito profissional. Ele, descalço, espalhafatoso, bota os pés em cima da mesa, atirado, tudo isso é encenação. Porque na mesa de negociação, cara, é pura armação. A Yutani quer tudo de volta, quer a nave, mas principalmente ela quer as espécimes alienígenas. Zoro Boy, cara, ele não tá nem aí pra isso. Essa negociação acaba com a Yutani abrindo demais suas cartas. E assim, para os dois grupos, dinheiro não importa, vidas não importam, só importa ter nas mãos essas criaturas. E no fim o Boy sai por cima. Ele vai ganhar mais alguns bilhões e tem mais 6 semanas com os espécimes. E nesse jogo de máscaras, quem surge como uma peça-chave? O Morrow. No final do episódio 4, a Yutani havia dito que os advogados resolveriam a situação. Mas aqui fica claro que advogados não servem contra alguém como o Boy. Na guerra corporativa, se a caneta não resolve, só resta o braço armado. E o Morrow é o braço, né? Desculpa o trocadilho, tá? Ele é a carta final, a peça que vai virar o tabuleiro quando todas as outras já caíram. A Yutani quer as criaturas agora e não daqui a 6 semanas. Vai saber o que o Boy vai fazer com elas nas próximas 6 semanas. Então ela vai ativar o Morrow e fazer com que ele vá atrás e dê continuidade nas suas maquinações com o coitado do Slider. O Morrow é um homem marcado pelo luto e pela desconfiança de todos. Mas ele é extremamente leal a Yutani. E é exatamente por isso que ele é perfeito para o jogo. Um peão que, cara, não teme ser sacrificado. Ele é um soldado que carrega nas costas o lema da Yutani, que é a carga acima da vida. Essa entrada no Morrow na negociação abre caminho para o que pode ser uma guerra total entre Prodigy e Yutani. Porque quando nenhuma lei funciona, quando nem as 5 corporações conseguem mediar, quem sobra para os decidir? Os monstros. Sejam eles biológicos ou corporativos. E eu tô louco para ver os próximos 2 episódios. E no encontro rápido ali no elevador, temos Morrow e Kirsch trocando farpas. E é aqui que fica claro que, gente, o passado dessa guerra entre sintéticos e ciborgues é muito complicado. A tensão é pesada e é o tipo de cena que joga uma sombra, né, nessa história toda. Essas duas espécies já se enfrentaram fisicamente e o rancor tá ali vivo. E eu não duvido que esse conflito volte com força aqui na reta final. Agora, lá de volta à Terra Nunca, na sala de exames, vemos Nibs sendo escaneada pelo casal de cientistas, o Dr. Arthur Silva e a sua esposa, a doutora Dami Silva. Ao lado deles está Atom Ace, que é o supervisor frio, que não perde tempo com sentimentalismo. Ele analisa os relatórios e observa o estado da Nibs e crava: não tem terapia, resetem ela para antes dos eventos da torre. Para ele, o projeto é mais importante que qualquer memória ou experiência, e aquilo lá não é uma pessoa, é um ativo. O Arthur reage na hora, ele se recusa a participar dessa decisão. Ele ainda vê a Nibs como um projeto, tá? Mas é um ser humano, é uma pessoa, a mente está ali. Agora, a mulher dele é muito mais pragmática e até submissa ao sistema. Ela acaba aceitando a ordem do Atom, e o resultado disso é que o Arthur é demitido. Porra, não sei o que essa mulher tramou em cima disso, mas o marido dela foi demitido por causa disso. Eu acho que ela tem um plano por trás, mas a gente ainda não sabe qual que é. E a Nibs é reduzida a uma unidade funcional, como se todos os traumas da torre nunca tivessem existido. O Arthur, então, como a gente já viu, vai ser cortado, e o cientista bonzinho é demitido ali mesmo, uma peça descartável em um jogo corporativo que não tem espaço para consciência ou para ética, nem para lealdade. Mas quando a Wendy encontra a amiga, se é que dá para chamar assim, fica na cara que ela não entendeu o que está acontecendo. Ninguém avisou a Wendy sobre esse reset. E a conversa entre elas é outro soco filosófico. Quem somos se nossas memórias podem ser editadas? A conversa seguinte, quando a Wendy confronta a doutora Sylvia, cara, a Wendy chega ao ponto ali de dizer que o nome dela não é Wendy, sabe? Então nós estamos vivendo aqui um desenvolvimento. Inclusive a doutora diz para ela: me conte o que tá errado para que eu possa lhe ajudar. E a Wendy joga na cara dela: e se o que tá errado é você? É Alien questionando a humanidade na sua essência, a criação. Sinceramente, essa série é muito mais profunda do que eu tava esperando. Juro que no começo eu questionei a falta do terror, mas essa pegada psicológica e filosófica que a série tá mostrando
tá me agradando demais. Eu também. E o Slightly, hein, galera? Bom, ele tá sendo usado de uma forma abusiva pelo Morrow. E, cara, é um adulto manipulando uma criança e isso me traz um desconforto gigante. O garoto cria ali um plano que é bem bobo, né? Pra levar o Hermit a um dos ovos para que ele seja infectado. Mas aqui ele tem um pulmão artificial, então eu fiquei na dúvida. Isso torna ele então um meio ciborgue mesmo? Será que ele seria infectado? Ou assim como aconteceu com o Morrow, o Alien teria deixado ele livre? Mas no final a gente não sabe porque o Hermit é convocado para ajudar numa patrulha. E ali ele vai tentar bolar um plano de fuga. Só que a Sibéria, né, que é uma das soldadas que está ali acompanhando ele, já corta ele na hora, porque para ela, cara, aquela situação é muito confortável. E ela tá bem, ele tá viva. E isso é um reflexo da sociedade mostrando que sempre tem alguém feliz estando preso a essas supercorporações. Afinal, ela tá dando aquilo que a mulher precisa naquela hora, que é proteção e o pagamento no final do mês. Já enquanto isso, o Kirsch dá ordem para o Toodles cuidar das criaturas. E claro que vai dar merda. O garoto entra numa das células ali que tem aquela colmeia nojenta. E de repente surgem dali as moscas alienígenas. Pois é, bichos horrivelmente gigantes, alados de terror puro. E o bicho gospe na cara do híbrido e ele começa a derreter na hora. Essas moscas são pavorosas, elas conseguem atacar sintéticos. É a natureza versus a tecnologia numa versão de pesadelo biológico. O Toodles fica preso, né, despedaçado, e a partir daqui o lance começa a crescer no horror. Enquanto isso, o Hermit se aproxima do Arthur, que foi demitido. Lá na frente das câmeras ele mente, o Arthur mente, né, dizendo que tá tudo bem, mas ele escreve códigos ali que ajudam a irmã do Hermit a fugir. Ele desliga o GPS, né, mostra como esses controles dos híbridos, eles estão tão controlados, cara, mexer no computador libera o GPS deles, e aí ele mostra os códigos do barco, mostrando como é fácil para a Prodigy controlar eles. E, bom, se a gente estivesse ali na sala de monitoramento, com toda certeza teríamos percebido o que ele estava aprontando, porque, cara, eles nem disfarçam muito bem. E logo depois que o Hermit sai, ele recebe alguns avisos falando que o Toodles teria desaparecido no momento em que ele estava lá no laboratório. E isso dá um sinal para o Arthur, que vai ver o que aconteceu. E lá ele encontra o Slightly, que está destruído emocionalmente. Ele não sabe como ajudar e como resolver. E é nessa hora que o Arthur chega e, cara, eles encontram o Toodles, reduzido a pedaços. E enquanto eles tentam ajudar, o Slightly abre a porta onde estão os ovos e o Facehugger escapa. E aqui é terror clássico, tá? Porque o bicho pula, pega o Arthur e aí ele cai e as moscas fogem e o coitado do Slightly tem que levar o corpo até um dos dutos onde ele se esconde para então, eu acho que ele vai levar, né, pelos dutos de respiração ali o corpo do Dr. Arthur para o Morrow. E o Kirsch, ele vê tudo isso acontecendo ao vivo e não interfere e nem sequer fala para o boy que pergunta para ele. O Kirsch está mais interessado em observar do que em ajudar. Ele tem as suas próprias experiências. E assim, galera, agora nós temos as moscas livres, mosca meio vespa, nós temos ovos de xenomorfos abertos e, bom, temos uma bomba. A ilha está virando o inferno de criaturas. E para terminar, tem um close na ovelha polvolho, que estava ali o tempo todo. Inclusive, o Toodles só fica preso naquela cela porque a ovelha, o polvolho, deu aquela cabeçada e assustou o menino. Cara, eu acho que esse bicho tá planejando alguma coisa. Xenomorfos evoluindo, moscas monstruosas, sabotagem, jogos de poder numa ilha prestes a desmoronar. E se o flashback da Maginot foi o retorno às raízes, esse é o passo decisivo para transformar Alien Earth num show de horror corporativo e biológico. Nota 8. Sim, maior que a do último episódio, porque ele avança bastante a história. Mas eu quero saber de vocês agora. Você aposta que o polvolho vai se tornar um predador de xenomorfos ou um controlador de humanos? Ou ele é só mais um pesadelo na ilha? Comenta aqui. E claro, já deixa o like, se inscreve, ativa o sino, porque o próximo episódio promete que o inferno na ilha só está começando. Lembra da inscrição e do sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Forte abraço e se cuide.